O toyotismo, também conhecido como acumulação flexível, é um modelo de produção industrial idealizado por Eiji Toyoda e difundido pelo mundo a partir da década de 1970, após a sua aplicação pela fábrica da Toyota, empresa japonesa que se despontou como uma das maiores empresas do mundo na fabricação de veículos automotivos. A característica principal desse modelo é a flexibilização da produção, ou seja, em oposição à premissa básica do sistema anterior, o Fordismo, que defendia a máxima acumulação dos estoques. O toyotismo preconiza a adequação da estocagem dos produtos conforme a demanda. Assim, quando a procura por uma determinada mercadoria é grande, a produção aumenta, mas quando essa procura é menor, a produção diminui proporcionalmente. Podemos dizer que o toyotismo surgiu no Japão em virtude das condições geográficas do país e das transformações históricas relacionadas ao término da Segunda Guerra Mundial. Assim, dispondo de um espaço geográfico reduzido e de um mercado consumidor menor do que o das potências ocidentais, o Japão não conseguia se adequar ao modelo fordista de produção em massa. Ainda na década de 1950, Eiji Toyoda visitou algumas fábricas norte-americanas a fim de melhor conhecer os seus respectivos processos produtivos. Lá, se deparou com empresas gigantescas que detinham grandes espaços para a estocagem de produtos industrializados. Ao fazer as suas constatações, Toyoda não tardou em perceber que o seu país, o Japão, vivendo um complicado período pós-guerra, não conseguiria se adequar àquele modelo industrial. Esse foi o início para que, mais tarde, ele viesse a idealizar um sistema em que a produção ocorresse de forma mais flexibilizada. Mas, além das condições geohistóricas, para o sistema toyotista existir, também era necessário um avançado sistema tecnológico nos meios de transporte e comunicação, algo impensável nos tempos em que o Fordismo havia sido idealizado. Isso porque a rapidez no deslocamento e no fluxo de mercadorias era uma das bases para que a produção flexibilizada fosse direcionada para o consumo sem atrasos. Assim, uma das técnicas mais utilizadas por esse modelo industrial foi o just-in-time, que significa em cima da hora, em tradução livre. Esse modelo funciona na combinação entre os sistemas de fornecimento de matérias-primas, de produção e de venda. Assim, apenas a matéria-prima necessária para a fabricação de uma quantidade pré-determinada de mercadorias é utilizada, que deve ser realizada em um prazo já estabelecido, geralmente muito curto. Com a adoção do Just-in-Time, as fábricas passaram a economizar dinheiro e espaço na estocagem de matérias-primas e mercadorias, além de agilizar a produção e a circulação. Outro ponto importante referente ao sistema toyotista é a diminuição da oferta de empregos. Haja vista que o processo de trabalho também se flexibiliza e, ao longo do processo produtivo, o mesmo trabalhador realiza diversas funções, diferentemente do Fordismo, em que o trabalho era mecânico e repetitivo. Isso serviu para ampliar o desemprego no setor secundário da economia e transferir a mão de obra para o setor terciário, onde os empregos se concentram mais na distribuição de mercadorias do que propriamente em sua produção. Sendo assim, o toyotismo em linhas gerais pode ser considerado como o sistema responsável pela terceirização da economia, algo que já ocorreu nos países desenvolvidos e que vem se acelerando também no mundo subdesenvolvido. O toyotismo... Created using Powtoon.